Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Micaele Alves, eu sou psicóloga, sou especialista em gestão de pessoas, sou especializando em gestão e docência do ensino superior, trabalho já há mais de 4 anos na área de RH, sou consultora organizacional, baseado também na psicologia organizacional do trabalho e atualmente trabalho como psicóloga no Hospital e Maternidade Marques Basto. E é com muito prazer que hoje a gente vai falar para vocês sobre planejamento estratégico e competitivo, certo? É, Acredito que muitas empresas tiveram que fazer readaptações nesse momento de pandemia no seu planejamento estratégico. Normalmente as empresas elas levam sempre os resultados do final do ano para fazer essa avaliação e iniciar um novo planejamento, né? Quando ele não é um planejamento a longo prazo. A maioria das empresas trabalha com planejamento a curto prazo também, principalmente empresas de pequeno e médio porte. Mas hoje, especialmente, a gente vai falar sobre, dentro dessa ementa, sobre os conceitos e tipos de planejamento, sobre a eficiência e eficácia, né, dentro do planejamento, a análise externa, a análise interna, a missão, a visão e os valores da empresa, que é o que vai nortear esse planejamento, os objetivos e metas organizacionais, as políticas empresariais, a avaliação e a implementação dessas estratégias dentro da organização, projetos e planos de ação, controle de avaliação e planejamento com foco nas estratégias de resultado e a própria administração estratégica dentro da organização. Todo planejamento ele se dá a partir de algo que você quer alcançar. E aí, para isso acontecer, é necessário que você conheça muito bem o ramo que você está trabalhando e principalmente a empresa, né? Aonde que a empresa quer chegar. Dentro dos objetivos dessa disciplina em si, a gente vai trabalhar como objetivo geral fornecer conceitos necessários ao aprofundamento do estudo e processo de planejamento estratégico, sua estrutura, suas variáveis e o que compõe a sua importância na administração dentro de uma organização. Como objetivo específico, a gente vai compreender o conceito e os tipos de planejamento e importância de uma visão sistêmica e elaborar esse projeto, propiciar variáveis internas e externas da organização, proporcionar ferramentas práticas para desenvolver um bom planejamento estratégico no meio organizacional e também a compreensão e conceito dessas abordagens dentro da organização e nesse processo de instituições, tanto públicas como privadas. Para a gente iniciar essa disciplina, eu queria começar com uma frase do Peter Drucker, que ele fala que uma empresa ela não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que ela faz. Ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão e razão de existir da organização a torna possível, clara e realista os objetivos da empresa. Ou seja, nós sabemos que todas as empresas, né, a grande maioria dos empresários, quando eles pensam em abrir uma organização, vamos falar de organização de pequeno porte, eles pensam o que é que eles querem alcançar, né, qual é o objetivo que eles querem alcançar com essa empresa. E aí eles definem uma missão para essa empresa, né, o que é que ela quer fazer, onde que ela quer chegar, qual é o objetivo que ela quer alcançar. E a partir daí, o ideal é que tudo que vai acontecer a partir dessa missão, ela esteja alinhada a essa ideia da empresa. Ou seja, se eu tenho uma missão dentro de uma organização, eu preciso compactuar dessa ideia dentro da minha visão, dentro dos meus valores, a partir do momento que eu começo a contratar as pessoas para essa empresa e principalmente o serviço que eu presto dentro dessa organização. Ela precisa estar totalmente baseada dentro dessa missão. Ainda sobre missão, pessoal, a missão de toda organização, ela comunica a razão de existir da organização. Ou seja, é o que ela quer atingir, para quem ela quer atingir, né? Principalmente, ela deve estar englobada não somente os clientes, como os colaboradores. A missão, a visão e os valores é o que vai determinar quem eu vou contratar, quais são o tipo de profissional que eu vou querer dentro da minha empresa, se são profissionais que compactuem da mesma ideia da minha organização. Então, além de ter uma missão clara e documentada, é necessário vivê-la no dia a dia e tê-la como base
para esses objetivos e estratégias dentro da organização. Ela precisa ser amplamente compreendida por todas as partes da organização, não somente pelos funcionários, mas também pelos clientes e pela comunidade na qual aquela empresa está. Muitas vezes a empresa está localizada em um bairro que é mais carente, então a minha empresa ela precisa ter uma função social também naquele bairro, e dentro do meu planejamento estratégico de missão, visão e valores, eu posso estar incluindo essas ações também, né? A visão, ela é aonde que a empresa quer chegar. Peter Drucker também ele fala que diante do desafio de planejar em ambientes cada vez mais complexos e competitivos, a visão ela passou a ter uma importância fundamental na construção do futuro das pessoas, das organizações, das cidades e dos países. Ou seja, se eu tenho uma visão bem definida, que é aonde eu quero chegar, e as estratégias que eu vou fazer para me alcançar esses resultados, eu consigo impactar, a minha empresa consegue impactar uma gama muito grande de pessoas, que é essa situação que eu coloquei para vocês. Quando a empresa ela acaba impactando não somente para o cliente, não somente para o colaborador, mas para a comunidade como um todo, ela alcança resultados muito mais positivos. Até no exemplo que eu coloquei para vocês no slide, eu trouxe o exemplo da Natura, que é uma empresa que hoje a gente tá tendo vários comentários em relação a essa missão, essa visão e essa cultura que ela está promovendo e como que ela está impactando uma região como um todo. Mas por quê? Porque ela tem valores muito bem definidos e isso acaba, de alguma forma, mexendo com a comunidade na qual ela está envolvida. Impactos positivos e impactos negativos. Não somente da Natura em si, mas de todas as empresas. Se eu não tiver uma boa gestão e um bom planejamento, o que eu estou desenvolvendo ele vai acabar impactando na comunidade como um todo. Não há máquina mais poderosa para direcionar uma organização para excelência e sucesso duradouro do que uma visão bem atraente, compensadora, realizável e amplamente compartilhada. Sobre os valores. Os valores são aqueles que vão nortear o comportamento da organização. Assim como na nossa casa, cada um tem os seus valores, tem suas individualidades, na organização também tem. E o mais importante disso é que quando eu vou contratar alguém para trabalhar nessa organização, eu preciso entender se a pessoa ela tem a mesma ideia de valor que eu estou buscando, né? Não somente de princípios éticos e tudo mais, porque todas as empresas têm como valor, a maioria delas, esses princípios éticos, mas são os valores que devem estar presentes e devem ser compartilhados por todos os funcionários, pois são eles que vão influenciar como se devem ser os comportamentos e as atitudes e as decisões que vão ser tomadas dentro da organização. Os valores eles devem representar aquilo que a empresa acredita e para ela isso deve ser inegociável. E quando os empregados eles se identificam com esses valores, eles adotam na sua vida pessoal adotam esses valores na vida pessoal, os resultados eles são imensuráveis. Ou seja, quando eu tenho colaboradores que se engajam, né, com os mesmos valores da empresa, eu consigo ter pessoas que produzem muito melhor dentro da organização. Por isso que é a importância da gente ter um plano de missão, visão e valores bem definido e colocado em prática, porque muitas vezes no papel isso está muito bem organizado, detalhado, é muito bonito, mas na prática nem sempre isso é vivenciado. Por isso que é a importância da gente ter um bom planejamento estratégico, que é onde vai fazer a valorização desses valores e colocar isso em prática diariamente junto com a equipe, certo? E para que eu possa fazer um planejamento estratégico, para me iniciar, eu preciso me basear com 3 perguntas. Quais são elas? Aonde a empresa está no momento? Se, por exemplo, eu estou com uma certa dificuldade e eu quero melhorar meus resultados, a venda caiu ou tive que me readaptar, exemplo dessa pandemia agora, muitas empresas elas vão ter que fazer um novo planejamento estratégico. Elas vão ter que se adaptar a essas novas tendências, trabalhar com um quadro mais reduzido, elas tiveram que trabalhar de casa, enfim. E
Para a gente poder se basear, é preciso responder 3 perguntas principais. Aonde a empresa está, né? No sentido de que, aonde que ela, qual é a realidade dela atual, como que tá os resultados dela atualmente. Segunda pergunta, aonde ela quer chegar, né? Qual o resultado que ela quer alcançar? E a terceira pergunta, como que ela vai fazer para alcançar esses resultados? Parece muito óbvio, mas quando você faz esse questionamento para um empresário, são muitas respostas e precisam ser muito bem organizadas para que a gente possa encontrar de fato esse caminho. Então, o planejamento estratégico ele parte daí. Depois que você tem essa cultura organizacional, que são seus princípios, seus valores, suas missões, é necessário você traçar o seu caminho para alcançar esses resultados. Em alguns passos, né, para que a gente possa botar isso em prática. O ponto de partida do planejamento estratégico ele deve ser determinado do posicionamento, identificando os principais problemas do negócio. Existe uma ferramenta que é a análise de SWOT. No slide que vocês receberam, tem esse modelo de ferramenta. Nele é possível você ampliar essa visão das suas fraquezas, das suas necessidades dentro da organização. Então, o primeiro passo, né, é essencial que a empresa ela possua o autoconhecimento para conseguir ter uma visão de crescimento. Então, se pergunte: o que vamos fazer? Por que vamos fazer? Qual é o nosso lugar no mercado e qual é o posicionamento que nós podemos atingir? Esse é o primeiro passo, né? São esses questionamentos que você vai ter que responder para iniciar esse planejamento estratégico. O segundo passo, crie um plano de ação. Não tem como você trabalhar se você não determinar o que você quer chegar, não criar um plano de ação para atingir os resultados que você quer alcançar. Então, o que vai basear, né? Você pode fazer esse plano de ação através da análise SWOT, que é onde você vai poder avaliar as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Tem um modelo lá dentro do slide que vocês receberam, que é possível vocês colocarem para que amplie mais ainda essa visão. É bom vocês fazerem mesmo para praticar, porque muitas vezes quem vai trabalhar num órgão privado ou mesmo com consultoria, esse é o primeiro passo quando a gente entra dentro da organização para fazer uma avaliação. É fazer a avaliação da análise de SWOT. Às vezes o cliente ele está com problemas de baixo resultado, poucas vendas, conflitos com a equipe, rotatividade de funcionário, e aí ele não sabe o motivo disso tudo. Então, o primeiro passo é fazer essa análise, né? Fazer essa avaliação para que identifique quais são as necessidades da empresa, para a partir daí traçar um plano para trabalhar essas atividades para que aumente esses resultados. O terceiro passo é divulgar esse plano de ação. Depois que você faz esse análise, que coloca isso no plano, o que vai ser feito, quem vai fazer, onde vai fazer, quando vai fazer, qual o prazo para ser feito, aí você vai ter que divulgar isso para a equipe, informar isso para o time a respeito das ações que foram pensadas e quais são os objetivos para cada uma. Esse planejamento ele deve ser desdobrado com toda a equipe. E isso vai ser essencial para alinhar as ideias da empresa, dos gestores, da organização. Muitas vezes os empresários eles estão com problemas dentro da organização e eles tentam resolver isso sem partilhar isso para a equipe. Ou partilha só para os líderes, né, na primeira grade, mas não participa para os que estão abaixo, os liderados. E isso acaba dificultando o resultado, porque as pessoas não se sentem parte, elas não se sentem engajadas o suficiente para se envolver e tentar resolver esse problema. Às vezes você tem pessoas que podem até dar novas soluções, mas pelo fato de você não compartilhar, não expor para os funcionários as necessidades que estão acontecendo, as dificuldades, você acaba não sabendo de pessoas que podem te ajudar nessa resolução de conflitos. O quarto passo é acompanhar. O que é mais comum a gente encontrar? Tem lá um problema, foi feito um plano de ação, foi feita uma avaliação, e aí esse problema ele é para ser resolvido sozinho, não faz acompanhamento.
E aí acaba que o problema não se resolve. Chega um mês, 2 meses depois, o problema permanece lá. As reuniões acontecem toda semana e o problema é o mesmo. Muitas vezes porque não é determinado o acompanhamento desses que a gente chama de checklist. Tem que ser feito um checklist para cada um. Determinar os QPIs, né, que é o que a gente vai fazer, determinar quem vai fazer e acompanhar e cobrar que isso aconteça. Um plano ele bem traçado, ele deve ser desenvolvido. A equipe ela deve assumir a responsabilidade para que as ações elas sejam realizadas. Tendo um acompanhamento regular, é possível identificar desvios, corrigir esses erros, evitar os prejuízos. Além disso, otimiza os processos e faz com que seja mais efetivo os resultados dentro da organização. Ao criar um plano como esse, é possível você fazer uma avaliação de médio, curto e longo prazo. É possível fazer criar um plano estratégico para atingir resultados de 2, 5, 10 ou mais anos. Ou se for uma empresa menor, de um ano, né, de 12 meses, onde você vai acompanhar mês a mês esses resultados e a partir daí do que for crescendo você vai aumentando esse nível mesmo de avaliação e de estratégias dentro da organização. É importante ressaltar que nesses planos que são construídos, é importante colocar objetivos que sejam atingíveis, porque muitas vezes, pelo fato de você não conhecer o mercado, não ter prática na atividade, ou mesmo não estar 100% engajado, você acaba colocando ações que são muito difíceis de ser atingido. E isso baixa muito o nível de engajamento. Quando você vê que não está sendo possível atingir, é claro que a pessoa vai se desmotivando. Então é importante criar um plano também de ação atingível, desafiador, né? Porque se não for desafiador, também não vai trazer crescimento para essa organização, mas ele tem que ser também atingível, ele precisa ser visto como possível, né? Você só vai ter que criar estratégias para atingir esses resultados, mas que ele é possível ser atingido. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando você, por exemplo, está com baixo rendimento de vendas, e aí faz uma avaliação, percebe que a dificuldade que está acontecendo é falta de treinamento, um gestor que ele não está produzindo o suficiente, não está engajando as pessoas, ou às vezes a meta está muito alta e por isso que as pessoas não estão conseguindo atingir. Tudo isso é importante ser avaliado para que sejam criadas estratégias possíveis. Porque, por exemplo, às vezes o problema é o comportamento de um gestor que não está de acordo com os valores, a missão e a visão da empresa, e ele está, de certa forma, agredindo, né, o colaborador, a equipe como um todo. E aí o que é que acontece? Não é feita a mudança, não é feita a avaliação dele, não é feito um plano de desenvolvimento individual para ele e ele permanece ali à frente da equipe. E aí a equipe toda se desmotiva, é gente saindo, é rotatividade, é meta não sendo batida e você não consegue ampliar a sua visão e perceber que o problema é a pessoa, não é a organização em si. E aí, quando isso não acontece, o problema ele não é resolvido. Porque a gente sabe que quando você vai trabalhar comportamentos das pessoas dentro da organização, é um aspecto muito delicado. Porque se eu tenho um resultado para ser alcançado, eu tenho uma entrega bacana, eu tenho um produto de qualidade, eu tenho um mercado querendo o produto, mas eu tenho um líder que ele não impacta as pessoas e ele não motiva, ele não engaja, aí eu tenho um grande problema que vai influenciar todos os outros. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer essa primeira análise para definir essas estratégias, eu ter muito bem definida quem eu quero dentro dessa organização, que é lá o que a gente falou no início. Os princípios de missão, visão e valores, eles vão nortear também quem eu contrato para minha empresa. Porque se eu tenho um valor, por exemplo,
Se um dos meus valores é a sustentabilidade e eu contrato uma pessoa que ela não está nem aí para o que é ser sustentável, é claro que no dia a dia da minha organização ela não vai absorver a ideia da organização, ela não vai vender o meu produto, ela não vai viver a experiência da minha empresa. Por quê? Porque para ela não faz sentido sustentabilidade. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou contratar uma pessoa? Como é que eu vou saber disso da pessoa? Lá no início, lá no processo de recrutamento e seleção, quando eu for fazer a minha seleção, eu preciso colocar aspectos para me avaliar o candidato nesse quesito de sustentabilidade. Seja com perguntas pessoais, seja com atividade prática, seja com avaliação de perfil comportamental, infinitas possibilidades para isso. Mas o que é que eu preciso entender? Que se eu definir para minha empresa missão, visão e valores, se eu definir um plano estratégico para ela, eu preciso ter dentro dela pessoas que compactuem da mesma ideia. Senão, não vai ser possível colocar esse plano estratégico em prática, certo? E quais são os benefícios do planejamento estratégico? Vamos lá. Primeiro benefício de todos, você tem um alto índice de comunicação dentro da organização. Hoje, quantas pessoas são desligadas porque elas não conseguem se comunicar bem? Quantas vendas são perdidas porque não conseguem se comunicar bem? Quantos casamentos são separados porque não conseguem se comunicar bem? Ou seja, o fator comunicação hoje ele é essencial na nossa vida, né? Ele é essencial nos nossos relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Então, quando eu tenho uma boa comunicação, eu tenho um bom plano de desenvolvimento estratégico na organização, eu consigo ter isso claro para todas as pessoas. Ou seja, todas as pessoas fazem parte e todas as pessoas sabem o que está acontecendo. É claro, os objetivos, é claro, as metas são definidas, enfim, né? Existe um engajamento muito grande ou seja, quando há esse engajamento, consequentemente há bons resultados. E o engajamento ele é comprovado quando eu tenho um bom plano de desenvolvimento estratégico e as pessoas se torna claro essas comunicações dentro da organização, todo mundo possui conhecimento do que está acontecendo, aonde a empresa quer chegar, quais são os objetivos, todas as pessoas compactuam da mesma ideia, é óbvio que os resultados eles vão ser melhores. O segundo ponto, ele permite planejar os investimentos. Quando eu tenho um plano de estratégias bem definidas, é uma ferramenta que ela vai auxiliar a identificar os gargalos da empresa. Ou seja, eu sei aonde eu vou poder aplicar, eu sei onde eu vou poder reduzir, eu sei onde eu vou poder desenvolver a minha empresa para que eu tenha resultados sustentáveis dentro dela. Logo, é possível realizar uma análise para verificar se o investimento é ou não viável dentro da organização, quais são os benefícios que eu posso agregar para as pessoas e para os meus clientes, quando eu tenho isso muito bem definido como uma estratégia, como um objetivo dentro da empresa. Terceiro ponto, protege a empresa contra as mudanças no mercado. Vamos lá, a realidade que a gente está vivendo hoje. Quantas empresas quebraram porque elas não tinham plano de desenvolvimento estratégico, elas já vinham caindo e não tinham onde se segurar e quebraram? Né? E quantas empresas, porque já tinham um plano estratégico bem definido e tiveram que se readaptar, fazer um novo plano, não conseguiram aumentar seus resultados, não conseguiram alavancar suas vendas nesse momento. Então, assim, essa crise da pandemia, ela só serve para nos mostrar como as empresas elas têm que se adaptar à realidade. Porque, por exemplo, hoje ela é uma crise mundial. Infelizmente, é uma doença que acabou atingindo muita gente, muitas organizações. Mas empresas já vinham sofrendo crises financeiras, crise com profissionais, crise com o mercado em si. Então, assim, quando não existe esse plano, esse desenvolvimento, essas estratégias, é claro que a empresa ela não está protegida para essas mudanças que o mercado traz. E quando isso acontece, cada vez mais esse dinamismo, essa mudança, eles vão se adaptando, né? E vão se mantendo competitivos dentro do mercado de trabalho.
Melhora a tomada de decisão, é um outro ponto que é importante ressaltar quando existe um bom planejamento estratégico. Se basear esses dados, essas informações, a tomada de decisão ela é facilitada, deixando de ser abrangente e tornando-se mais ágil, né? Mais desenvolvida, mais assertiva, mais voltada especialmente para os objetivos da empresa, o que é muito importante. O outro ponto, ajuda a empresa a se fortalecer. O planejamento ele não elimina as possibilidades de ocorrer erro, mas ele auxilia na tomada de decisão para que caso ocorram prejuízos, tende a causar um menor impacto devido ao prévio preparo que foi possível ter, né, com esses possíveis planos de planejamento estratégico. O outro ponto, funciona como uma vantagem competitiva. Não tem como. Se a empresa ela tem essa organização, né? E quando eu falo do planejamento estratégico, gente, é importante ressaltar que eu não preciso desenvolver um planejamento estratégico só. Eu preciso desenvolver para cada setor um plano estratégico. Eu tenho o setor base, que é o que vai me basear da empresa como um todo, mas eu preciso ter um planejamento estratégico no meu RH, eu preciso ter um planejamento estratégico no meu setor financeiro, eu preciso ter um planejamento estratégico na minha logística, no meu setor de vendas, na minha entrega, enfim, né? Eu preciso ter um plano para cada setor e um pro geral, né? Que todos vão estar alinhados juntos, porque isso vai me favorecer essa vantagem competitiva no mercado. Muitas empresas elas iniciam suas operações sem realizar qualquer planejamento. Dessa maneira, elas ficam sujeitas a diversas condições de mudança. As instituições que possuem um planejamento estratégico, elas se apresentam mais preparadas aos imprevistos, aos gaps, às falhas, às quedas, aos baixos rendimentos, ao mercado em si. Ou seja, elas ganham uma enorme vantagem competitiva e têm muito mais chance de alcançar bons resultados, né? Muito mais chance de alcançar o sucesso dentro do mercado em si. As ferramentas que podem ajudar nesse desenvolvimento do planejamento estratégico são várias. Eu já falei uma delas aqui, que é a análise de SWOT, mas também temos a 5W2H, que é o que fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer, quem vai fazer, como vai fazer e quanto custa para fazer. Ou seja, o desenvolvimento do plano de ação, né? É uma ferramenta que ela é super importante, que você pode aplicar de uma forma simples e muito organizada. A análise de SWOT, que a gente já falou aqui, que é o que vai avaliar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E você pode fazer essa análise de SWOT não somente da empresa, mas faça a análise de SWOT da sua equipe, né? Faça do seu líder também. Isso também vai te ajudar muito nos resultados da organização em questões comportamentais. E aí a gente tem a Smart, também vocês receberam ela, um modelinho dela aí no slide. Ela é uma ferramenta que auxilia de forma precisa, direta e objetiva no estabelecimento de metas para a sua empresa, sem deixar espaço de suposições ou de dúvidas. Ela é uma técnica que vai te ajudar. O S, ele significa a específica, né? Possível de ser mensurado, que é o M. O A, que é o alcançável. O R, que é o relevante. Ou seja, o T, que é e o tempo, né? Que é o time, que é o T. Ou seja, você vai ter como avaliar de uma forma precisa o que é específico, o que é mensurável, o que é alcançável, o que é relevante e o tempo que você vai fazer isso. É uma ferramenta também fantástica, incrível. Também vocês estão recebendo esse modelo para poder colocar ela em prática. Os QPIs, né, que são indicadores de performance, que é um indicador onde você vai conseguir mensurar de forma assertiva taxa de conversão, custo de aquisição de cada cliente, retorno sobre o investimento, que é o ROI, o valor do tempo de vida de cada cliente, taxa de rotatividade, ou seja, os scores. É uma ferramenta também simples de ser utilizada e que ela vai facilitar nesse desenvolvimento do teu planejamento estratégico. Então, esse planejamento estratégico, ele vai funcionar como um GPS, né? Que é esse caminho que a empresa vai precisar seguir. Ele vai ser como se fosse realmente essa avaliação, projeção de futuro, mas ao mesmo tempo vai determinar quais são os passos que a empresa vai dar para alcançar esses resultados.
Dentro dessas características do planejamento estratégico que a gente falou até aqui, é importante a gente falar que para que tudo isso aconteça, é necessário um esforço organizacional muito grande de comprometimento, responsabilidade, segurança do que for feito. Você precisa cobrar muito que as coisas aconteçam. Você tem que ter disciplina, tem que ter muito foco, tem que ter realmente depositar essa energia todos os dias para que isso aconteça. E isso exige um esforço muito grande da liderança e da equipe como um todo. Por isso que é importante não fazer isso sozinho. Porque quando você faz sozinho, é claro que você vai se cansar mais rápido, é claro que você vai se esgotar mais rápido. Por isso que é importante, dentro desse planejamento estratégico, envolver a liderança, envolver a equipe e fazer com que todo mundo caminhe junto dentro da organização. Compartilhar a leitura, compartilhar desses ambientes, né? Fazer esse esforço mesmo coletivo para que as coisas de fato aconteçam. Essa visão de negócio, ela não pode ser a visão só do líder, só do dono da empresa, ela precisa ser a visão coletiva, né? De toda a equipe. Um segredo para dar certo está em criar pontos de conexão, que demonstre convergências e que façam diferentes ideias se encaixem. Absorvam as ideias das equipes de vocês, desenvolvam o potencial criativo das pessoas, explorem de fato o que elas têm de melhor para que possam agregar dentro desse plano e, consequentemente, o desenvolvimento da organização e das pessoas. Isso com certeza vai te levar a um diferencial competitivo, vai te dar uma vantagem dentro do mercado e principalmente entre as pessoas, né? Entre os colaboradores, porque não tem nada mais gratificante do que você ter uma equipe que ela se sente valorizada, que ela se sente reconhecida, que ela se sente parte do que está sendo feito e que é reconhecido também isso dela. Então, quando você reconhece as pessoas, quando você valoriza as ideias, quando você valoriza o desempenho, é claro que as pessoas, a tendência é elas entregarem cada vez mais, né? Um outro ponto que é importante a gente falar, né? Quando existe esse planejamento estratégico, ele integra todas as camadas da organização. Então, existe essa troca de conhecimento, de experiência, onde as pessoas elas estão engajadas na construção desse resultado e é fundamental estabelecer um cenário sempre de união, de ajuda mútua, né? O motor que vai fazer com que esses esforços coordenados, né, eles entrem em sintonia com a organização. E monitorar tudo isso, porque quando você não monitora, as coisas vão se perdendo. E é importante lembrar que não faça o planejamento sozinho. Se você que é aluno, que está assistindo esse vídeo, você também é empresário, não tem como fazer um planejamento estratégico sozinho. Você pode até ter essa ideia, tentar colocar ela no papel, mas você vai precisar de um conjunto de pessoas para colocar isso em prática. Então, não permita que você realize isso tudo sozinho, porque vai chegar um momento que você vai estar esgotado. E aí, quando o líder se esgota, é claro que todas as outras partes, né, que compõem essa organização, elas vão se sentir fragilizadas. E aí onde as empresas, né, fecham, onde as empresas não têm mais bons rendimentos. Porque muitas vezes o líder ele assume a responsabilidade sozinho, né, de colocar em prática, de cobrar, de desenvolver, enfim, de fazer tudo sozinho. E as pessoas elas estão ali esperando, elas não se doam também, elas não colocam em prática o que elas sabem, elas só fazem, mas muitas vezes não fazem do jeito que é para ser feito, e aí acaba acontecendo que o líder se esgota e aí não finaliza, não alcança os resultados que são desejáveis, né? Por isso que é muito importante quando você pensar em fazer, né, em desenvolver um planejamento estratégico para a sua empresa ou para as áreas que você quer atingir melhores resultados dentro da organização, você determinar pessoas que vão estar ali junto com você no desenvolvimento desse plano, certo?
E você pode escolher essas pessoas de acordo com o nível da sua organização, o nível mesmo de hierarquia. Lá no nível organizacional, o planejamento ele pode ser o estratégico, o tático e o operacional. Então, ou seja, você vai ter que determinar não somente as pessoas que vão ser responsáveis, mas também os setores que são responsáveis para a realização de cada um desses planos. Então, dessa forma, quando você faz um planejamento estratégico alinhado à missão, à visão, aos valores, quando você envolve todas as pessoas, quando você torna isso competitivo aos outros, ao mercado, enfim, você tem muito mais chances de colher bons frutos e bons resultados dentro da organização. Do contrário, quando isso não é feito, quando você não se planeja, quando você não se organiza, quando você escolhe qualquer pessoa para estar ali dentro, as chances de dar errado são bem maiores. Nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês possam ter aproveitado bastante esse conteúdo. Nós nos encontraremos no sábado para que a gente possa tirar qualquer dúvida que possa ter ficado, para que a gente possa trocar essas experiências. E eu gostaria de pedir também que, quando a gente for se encontrar no sábado, vocês tragam a experiência de vocês em relação a esse novo desenvolvimento, a esse novo normal, que é o que a gente está falando agora, as estratégias que foram adotadas para essas mudanças de cenário, de mercado, de clientes. Então, assim, eu acredito que tem muita coisa para a gente conversar sobre isso e eu aguardo vocês pessoalmente, né, via Zoom, sábado, tá bom? Muito obrigada e até lá!